Boa noite, eu sou a Tayane, vamos nas pegadas? Hoje vim deixar uma mensagem para o seu coração que se encontra em Lucas 12, do versículo 13 ao 34, que diz: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes preferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois, não tendo onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstituí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiros. Todavia, Deus o sustenta, quando mais vales do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podes fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que é vez de comer ou beber, e não vos entregues à iniquidade, a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outras bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Alguém pede a Jesus que intervenha em uma disputa familiar, como o antigo rabino faria. Jesus se recusou a entrar em uma disputa a respeito de dinheiro, a qual estava claramente dividindo a família. Tais contendas acerca de bens materiais destroem relacionamentos. Por isso, Salvador conta a parábola que explica o perigo do enfoque na riqueza. Perdão, gente, por eu ter errado, tá? Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Este aviso de Jesus é claro. A vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. Jesus discorda da ideia que diz que aquele que tem mais recursos prevalece. O foco instituído por esta linha de pensamento estabelece que a vida se constitui das coisas da criação e da obra do homem, em vez de dar ênfase a Deus e ao povo que ele criou. A criação não é um objeto para servir ao homem
ou ser possuído por ele. A vida é estabelecida pelos relacionamentos que alguém desenvolve, enquanto a criação tem por finalidade a melhora dessas relações. As coisas não fazem a vida, mas sim Deus e as pessoas. Apenas as pessoas se perpetuarão. Desta forma, o investimento deve ser feito naquilo que se eternizará. Jesus ilustra a ideia de que uma vida devotada ao acúmulo de riqueza só demonstra insensatez com a história de um homem que fortuitamente enriqueceu ainda mais, não usou sua fortuna adequadamente. Que farei? O homem se depara com um dilema, coisa que aconteceria com qualquer um na situação dele, e determina como preservar suas abundantes riquezas. O pronome subentendido eu aparece 6 vezes, incluindo o versículo 17. Isso mostra o foco egoísta que este homem dá ao resultado de sua colheita. Sua intenção é armazenar tudo o que colheu para ele. O foco em si mesmo é o que Jesus condena neste trecho. O julgamento de Deus sobre o egoísmo é evidente. O que o rico tolo terá na próxima vida? Este não pode levar suas posses consigo. Tudo o que o abastado possui não tem nenhum valor depois da morte. Um dia o homem que era rico se tornará pobre. Toda riqueza terrena é temporária, consequentemente inútil. Jesus destacou o exemplo negativo do rico insensato. É claro que o oposto é aconselhado aqui. Por indução, o rico insensato faz das riquezas o seu porto seguro e o foco principal de sua vida. Já o justo é rico para com Deus, não sendo egoísta e procurando agradar-lhe em tudo. Não estejais apreensivos pela vossa vida. Este é um chamado à fé na provisão divina. Um dos motivos pelos quais uma pessoa deseja possuir bens é ter o controle de sua vida. Além disso, também anseia por conforto e segurança. Jesus disse que Deus proverá tais necessidades, mas é a vida do que o sustento. Aqui Jesus menciona qual deve ser nossa principal preocupação. O Salvador disse que a vida é mais importante do que a alimentação e a vestimenta, que são as coisas básicas. Jesus descreveu o cuidado de Deus com os corvos, mesmo estes sendo criaturas impuras, de acordo com a lei judaica, que estão entre os pássaros menos estimados. Se o Senhor se preocupa com estas aves, ainda maior é o cuidado dele para com aqueles que são a coroa da criação. Seres humanos, então, os discípulos não precisariam estar ansiosos quanto às suas necessidades. O Senhor lhes proveria tudo o que era preciso. Neste versículo, Jesus deixou claro que a preocupação é completamente inútil e demonstra a falta de fé no desígnio de Deus para a nossa vida. Jesus novamente enfatizou a inutilidade da preocupação. Se ele não ajuda nem nas coisas básicas da vida, por que então se preocupar tanto? Se ela não ajuda nem nas coisas básicas da vida, por que então se preocupar tanto? Até mesmo o rico rei Salomão não se vestiu como Deus vestiu os lírios. O exemplo da erva indica que o Senhor preocupa-se o bastante para prover beleza aos elementos de sua criação, que tem vida curta. Por que deveríamos preocupar-nos se Deus toma conta até da menor erva? O Senhor conhece nossos problemas e proverá o que precisamos. Não devemos concentrar-nos nas coisas mundanas, tais como comidas. Em vez disso, nossa prioridade precisa ser fazer a vontade de Deus. O mundo materialista é como um grupo de passageiros que corre freneticamente para sentar na melhor espreguiçadeira em um navio afundando. Ele busca riquezas e luxo, coisas que findam em si mesmos. Assim acaba por deixar de pensar em Deus e de agradecer-lhe por toda a provisão. Isto acontece porque quando somos dominados pelos bens materiais, resta pouco espaço em nosso coração para o Senhor. Não é errado ter posses, mas devemos conhecer nossas prioridades. E a prioridade do homem sensato é confiar no Senhor
em sua provisão. Deus sabe de forma precisa do que necessitamos. Jesus contrasta o que o mundo persegue com o que os discípulos devem buscar. Aqueles que colocam como prioridade as coisas certas e só prepõem-se às mundanas receberão poder para reinar com Cristo em seu reino. Jesus deseja compartilhar sua glória vindoura com os cristãos fiéis e tementes a Deus. Em contraste com a filosofia mundana de acúmulo de bens, o discípulo deve ser generoso com o que Deus dá. Servindo a Deus e ao seu próximo, você investe em seu futuro eterno. Ninguém pode levar os bens materiais consigo para a vida eterna, mas é possível acumular um tesouro eterno dando aos necessitados. Quando uma pessoa considera algo valioso, ela direciona seu poder para esta finalidade. Conhecer Deus e investir em seus propósitos deve ser nosso objetivo, nosso tesouro. Que Deus possa estar falando no seu coração grandemente através dessa mensagem. Que você possa meditar nela. Me perdoe se em algumas vezes eu errei ou gaguejei. Me perdoe. Gente, não, que Deus possa estar falando ao seu coração através dessa mensagem. Que você possa meditar nela. Que ela possa ser um incentivo para que você possa reconhecer aonde você tem errado e que ela também possa te incentivar a ajudar aquelas pessoas necessitadas, aquelas pessoas que estão precisando e estão perto de você. Que você possa ser servo fiel e que você não deixe que essas coisas possam se achegar a você e você se apegar a elas, mas que você possa aprender a usar da melhor forma elas. Fica com Deus e até a próxima com mais um vídeo no canal. Tchau!